Hoje eu trouxe um guia completo para você se preparar para o Enem. Eu vou te mostrar como organizar os seus estudos do absoluto zero até o momento em que você vai sentar e começar a estudar. Então vamos lá, e eu dividi esse guia em 3 passos. Primeiro a gente vai fazer a organização e definição de prioridades, depois a gente vai montar a nossa estratégia de estudos e finalmente vamos começar a estudar na fase 3, que é a parte de ação. Eu vou te mostrar tudo desde o zero, como definir suas prioridades, montar sua estratégia de estudos, até o momento em que você vai de fato sentar para estudar e aprender as matérias. Então vem comigo. Vamos começar com a primeira fase, que é a fase de organização. E essa fase inicia-se com você escolhendo o curso e a universidade que você quer entrar. É muito importante que você tenha pelo menos uma ideia do curso que você quer fazer. Então saiba aí qual é a sua primeira e a sua segunda opção, porque isso influencia diretamente a forma que você vai estudar ao longo do ano. Então, por exemplo, eu sabia que a minha primeira opção de curso era medicina na UFBA. Eu não tinha uma segunda opção, então eu só queria passar aqui. Mesmo que eu passasse em outros estados, em outras faculdades, sei lá, até mesmo na USP, eu sabia que eu não iria porque eu queria estudar aqui na UFBA, que é uma universidade perto da minha casa e seria muito mais fácil para mim, e é uma ótima universidade, é a primeira do Brasil. Então, pesquise. Se você ainda não sabe qual é o curso que você quer e a universidade que você quer entrar, você precisa já definir isso antes da gente seguir para qualquer outro passo. Uma vez que você definiu qual que é o curso e a universidade que você quer entrar, tanto para a primeira quanto para a segunda opção, a gente vai agora pesquisar os pesos. Os pesos são a importância que cada curso dá para uma determinada área do Enem. Então, no meu caso, eu queria passar em medicina na UFBA. E lá na UFBA, eles dão um peso de 4 para a área de naturezas, um peso de 2 para matemática, 3 para linguagens e humanas e 3 para redação também. E o que isso significa? Que eu preciso seguir essas prioridades quando eu estiver estudando. Se naturezas tem um peso 4, quando eu estiver estudando, eu preciso focar em naturezas para conseguir acertar muitas questões no Enem e, consequentemente, tirar uma boa nota em naturezas. Porque se eu tiro uma nota muito baixa em naturezas, eu não consigo passar em medicina na UFBA, por exemplo, porque a UFBA ela dá uma grande importância para essa área no Enem. Por isso que o segundo passo dessa fase de organização é você buscar quais são os pesos que a universidade que você quer entrar dá para aquele curso que você tem interesse. E para encontrar esses pesos é bem simples. Você vai abrir o Google, vai digitar termo de adesão SISU, mais o nome da universidade que você quer e vai abrir a página que aparecer. Vai aparecer um arquivo em PDF e, para facilitar, você pode usar a lupinha ou o F3 para pesquisar o nome do seu curso. Quando você pesquisar, olha ali quais são os pesos que o seu curso, no caso o curso que você quer entrar, tá dando para cada área do Enem. Faz isso para todas as universidades que você tem interesse ou todos os cursos que você tem interesse. Olha quais são esses pesos e anota, porque vai ser fundamental na hora que a gente estiver definindo as nossas prioridades de estudo. Agora que você já tem os pesos, está na hora de pesquisar também a nota de corte dos últimos aprovados. Então você vai entrar no site das universidades que você tem interesse e você vai buscar a lista dos ingressantes, dos aprovados nas chamadas regulares do SISU, na primeira chamada, na segunda chamada, na terceira chamada. Procura as listas dos aprovados na primeira chamada e olha a nota de corte do último candidato que foi aprovado e também a do primeiro, porque assim você tem aí qual que é a variação, né? Qual que costuma ser as notas mais altas e quais costumam ser as notas mais baixas das pessoas que entram de fato no curso. Pega essas notas e anota aí, como é estranho, né? Pega essas notas e anotas, mas salva essas notas, tira print ou anota na sua agenda, tanto faz, mas salva as notas desses aprovados, tanto do primeiro quanto do último. E finalmente você pode simular a sua média no Enem para entrar no curso que você quer. Para isso, você pode ir no site que eu gosto muito, que é o Simulador SISU do Aluno On, e lá você vai pôr os pesos que você pesquisou, né, para a universidade que você quer entrar, e vai colocar médias assim, notas em cada área do Enem. Então você vai ficar simulando para ver o quanto você precisa tirar em cada área para conseguir chegar na média global e passar no curso que você quer. Então, por exemplo, você pode colocar, pro caso de medicina na UFBA, sei lá, mais ou menos
800 em natureza, ou até mesmo 760, 750, 840 em matemática, 940 na redação, 700 em humanas, 700 em linguagens. E aí você dá um enter, você vai ver que vai aparecer uma média global ali. Isso é suficiente para você poder passar no curso que você quer? Se sim, beleza, salva isso e você vai usar como base, porque agora com a sua média estimada, você sabe mais ou menos quantos acertos você vai precisar fazer em cada área. E você sabe também quais são as áreas que você precisa focar mais. E não só isso, quando você faz essas estimativas, você vai simulando notas em cada área para que a sua média global chegue no bastante para você conseguir entrar, você também consegue focar mais naquilo que você sabe que tem mais facilidade. Por exemplo, mesmo que medicina na UFBA dê uma prioridade muito grande para a natureza com peso 4, às vezes se eu tirar uma nota mais baixa em natureza, mas tirar uma nota mais alta em matemática, eu consigo compensar e mesmo assim ser aprovada. Então você pode simular algumas possibilidades aí e com base nisso definir os seus estudos, a sua estratégia. Claro que é sempre muito bom que você tire notas muito altas ou razoavelmente altas nas áreas que aquela universidade que você quer dá um peso maior. Mas se isso não acontecer, a gente consegue compensar focando em outras áreas que a gente sabe que a gente pode conseguir com mais facilidade aumentar os acertos e tirar uma nota mais alta. O último passo dessa fase de organização é você definir quais serão as suas prioridades durante os estudos. Se eu já sei que a universidade que eu quero entrar dá um peso grande para a natureza e eu sou muito ruim em natureza, eu sei que eu vou ter que dedicar muitas horas para essa área. Se eu sei que matemática também é uma área importante, ou que eu tenho maior probabilidade de aumentar os meus acertos em matemática, focando um pouco mais nela, então matemática também pode ser a minha prioridade. Você vai definir quais são as suas prioridades baseado nos pesos que a universidade que você quer entrar dá para o curso que você quer e também nas suas dificuldades. Por exemplo, se eu acerto menos de 20 questões em humanas, mesmo que a universidade que eu quero entrar dê um peso baixo para humanas, por exemplo, eu não posso ignorar essa área. Ela precisa ser uma prioridade para mim porque eu sou muito ruim. E se eu tirar essa nota muito ruim, isso pode me prejudicar, mesmo que o peso não seja alto. Agora é o momento que você vai pensar e analisar onde é que eu vou focar com base nos pesos e com base nas minhas dificuldades. Se eu quisesse passar em direito, por exemplo, aí direito dá peso 4 para humanas, peso 4 para linguagens, peso 4 para redação, ou 3, 4, enfim, vai variar entre 2, 3, 4. Geralmente 2 é mais baixo. E aí ela dá só peso 2 ou peso 1 para natureza e matemática. Eu vou focar totalmente em humanas, em linguagens e redação. Só que redação é mais simples, acaba nem entrando nessa lógica aqui. Mas eu vou focar mais nessas áreas. E no tempo que sobrar, eu estudo matemática e natureza. Essa é a minha definição de prioridades. Porém, se eu sou extremamente ruim em matemática e matemática tem peso 2, aí já vale a pena eu dar uma priorizada em matemática, para que eu não tire, por exemplo, 300 pontos e isso deixe a minha nota completamente inviável e eu não consiga passar. Então, faz essa análise e aí eu não posso te dizer o que você deve focar. Você tem que analisar a sua facilidade e a sua dificuldade em cada área mesmo. Vamos para a fase da montagem da nossa estratégia de estudos. E essa fase começa com a gente obtendo um plano de estudos para o Enem, que contenha todas as matérias e conteúdos que a gente precisa estudar. Geralmente, quando a gente vai começar a estudar do zero, ou seja, nunca estudou para o Enem antes, o plano de estudos precisa ser completo e conter todos os conteúdos da matriz curricular do Enem. Porque mesmo que você não estude todos eles, o ideal é que você saiba e tenha ideia do que o Enem espera que você estude. Para obter esse plano, você pode pegar aí o cronograma do cursinho que você assinou ou do seu colégio, ou você pode ir pesquisando na internet quais conteúdos caem em matemática no Enem, quais conteúdos caem em biologia, química, física, ou pode gerar isso com a ajuda do ChatGPT ou do DeepSeek, por exemplo. Mas o que eu recomendo para você é obter o Plano Enem. O Plano Enem é um plano de estudos completo e criado totalmente por mim para você conseguir estudar para o Enem. Lá você tem todas as matérias e conteúdos que você deve estudar de cada área. Todos os conteúdos de matemática, de humanas, linguagens, redação, natureza, tudo que você tem que estudar semana a semana. Todos os assuntos que você tem que estudar na primeira semana, na segunda, na terceira, até a semana do Enem. Tá tudo organizado na ordem certa que você precisa seguir. E lá você consegue acompanhar seu progresso, marcar os assuntos que você já estudou, que você vai estudar, que você está estudando.
você consegue definir qual é o estágio do seu estudo, se você está assistindo aula, está revisando, está fazendo flashcards no Anki. E além disso, ainda tem recomendações de aula no YouTube para você poder assistir de todos os conteúdos. Eu fui fazendo esse plano, gente, e demorou vários dias. Na verdade, nossa, mais de meses para eu terminar de fazer ele e deixar completo, porque eu sabia que seria uma solução muito eficiente para quem vai estudar em casa sozinho, como eu estudei para passar em medicina. Então ele tá muito bom, tá muito lindo e juro, é o que você precisa, principalmente se você não tem dinheiro para assinar um cursinho online ou para assinar um cursinho presencial, por exemplo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e quando você obter o seu plano, vai ter lá um tutorial para você saber como usar ele direitinho, acompanhar seu progresso e ensinando você a utilizar outras funções do plano, como fazer anotações e salvando materiais que você está utilizando. É realmente assim, nossa, eu amo o plano e eu espero que você goste, tá? Não esquece que o link tá aqui na descrição, mas bora continuar. Aí depois de adquirir o seu plano de estudos, você pode definir os métodos e técnicas que você vai utilizar para estudar. Como assim? Você vai usar resumo para estudar? Você vai usar flashcards no Anki para estudar? Você vai usar a técnica de Feynman? Vai fazer Pomodoro? Então, é hora de você sentar e entender quais são os métodos de estudos que mais funcionam para você. E com isso, você consegue definir a sua rotina dia a dia. Primeiro, eu vou assistir uma aula no YouTube enquanto eu faço anotações no plano Enem. Vou fazendo essas anotações para cada conteúdo. Terminei de ver a aula, eu vou fazer flashcards no Anki. Ou eu vou fazer uma sessão da técnica de Feynman e me explicar o que eu acabei de estudar durante uns 10 minutos. Então, você vai definir aí quais são os métodos que mais funcionam para você. Se você não faz ideia de como estudar, de quais técnicas utilizar, tem um vídeo aqui no YouTube que eu fiz sobre isso. Eu vou deixar ele linkado na descrição aqui e no izinho que aparece em algum lugar aqui do canal, tá? E aí depois, quando você terminar esse vídeo aqui, você pode ir assistir para conseguir definir bem quais são as técnicas de estudos que você vai utilizar. E isso não impede de você ir mudando essas técnicas ao longo do caminho. Mas é legal sim que você já comece os seus estudos tendo ideia de quais são os métodos que você vai utilizar para estudar. E esse passo é para as pessoas que não assinaram nenhum cursinho e que não vão usar o meu plano Enem. Agora a gente vai pegar todos os conteúdos de cada matéria e vai dividir por semanas e vai definindo ali quais são os conteúdos que a gente vai estudar a cada semana de cada disciplina. O que você vai estudar na semana 1 de física, na semana 2, na semana 3. Então você vai fazendo isso para todas as matérias. Como eu já falei, no plano Enem isso já está feito. Então você já sabe quais são os conteúdos de todas as disciplinas que você vai ter que estudar a cada semana. E depois que você fazer essa distribuição dos conteúdos para cada disciplina, você pode definir também quantas horas na sua semana você vai estudar cada uma delas. Se matemática é uma prioridade nos seus estudos, você vai estudar mais horas de matemática. Se humanas é uma prioridade, você vai estudar mais horas de humanas. Você pode até mesmo definir uma escala. Então, minha prioridade 1 é matemática, minha prioridade 2 é natureza, minha prioridade 3 é humanas, prioridade 4 linguagens e 5 redação. Porque redação, por exemplo, eu tenho maior facilidade. Você vai distribuir as horas conforme a sua prioridade. Prioridade 1 vai ter mais horas do que a prioridade 5, por exemplo. Então, você pode distribuir quantas horas você vai estudar de cada área do Enem com base nessas prioridades que eu falei. Ou se você não quiser se organizar somente distribuindo horas para cada área do Enem, você pode se organizar distribuindo essas disciplinas em dias da semana. Pode definir que você vai estudar matemática, por exemplo, 5 dias na semana, então matemática de segunda a sexta, e você vai estudar física em 3 dias, química em 2 dias, biologia em 1 dia, humanas em 2, 3 dias. Então você vai definindo aí quais dias da semana, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai estudar cada disciplina. Eu confesso que quando eu estava estudando, eu variava. Então, às vezes eu deixava uma rotinazinha fixa, definindo que eu ia estudar matemática tais dias, humanas tais dias. Às vezes eu deixava assim e às vezes eu ia por horas mesmo, pelo que eu precisava estudar naquela semana. Eu vou estudar hoje 5 horas de matemática, amanhã eu vou estudar 2. E aí eu ia me organizando conforme desce na telha e isso não prejudicou o meu desempenho. Se você é uma pessoa que precisa de uma rotina mais rígida, então organiza por dias da semana. Se você é uma pessoa que tem uma rotina mais flexível, que você gosta de ter essa variação, essa flexibilidade para ir mudando, você pode se organizar só por horas mesmo ou com base nos assuntos que você tem para estudar de cada matéria. Hoje eu vou estudar 3 assuntos de matemática, hoje eu vou estudar 4 assuntos de matemática, hoje eu vou estudar 3 assuntos de biologia. Enfim, você pode ir se organizando da maneira que você quiser. Inclusive no plano Enem
tem essa possibilidade, você consegue se organizar. Tanto só o que você vai estudar hoje, escolhendo ali os assuntos que você quer estudar, você consegue organizar a sua rotina a cada dia da semana, então você vai jogando ali as matérias que você quer estudar em cada dia. Então o Plano Enem, gente, nossa, eu falo com muito carinho dele porque ele ficou muito completo mesmo e dá uma flexibilidade e ao mesmo tempo um norte para o aluno excepcional, assim. Então, enfim, né? Obtenha o Plano Enem porque ele é maravilhoso. O último passo da estratégia é você definir alguns outros pontos importantes do seu estudo, como por exemplo, quando você vai fazer simulados. Você vai começar a fazer simulados desde a primeira semana? Isso é bom já para quem já estudou alguma vez pro Enem. Para quem já tem alguma base, o ensino médio não foi tão ruim, então você já consegue iniciar os simulados. Ou talvez você queira iniciar os simulados e provas antigas do Enem no terceiro mês de estudo somente. Então você pode definir que você vai começar a fazer os simulados mais tarde, não tem problema. Portanto que você não demore até o mês do Enem para começar a fazer prova antiga. Então já defina quando você quer iniciar os simulados e em que dia da semana você vai fazer isso. Vai fazer isso no sábado? Vai fazer no domingo? Vai fazer na sexta? Então é importante você definir isso. Outra coisa é quando você vai fazer revisões dos assuntos. No caso de você ter escolhido o Anki para ser a sua forma de revisar, você não precisa definir isso, porque no Anki a lógica é que você revise todos os dias a partir dos cartões que o Anki vai te mostrar. Esse é meu método de estudos favorito e eu recomendo que você estude assim. Mas se você não usar o Anki, você não quer usar o melhor método de revisão que existe, que é o método de revisão ativa por meio de flashcards, principalmente usando o Anki, então você tem que fazer essa distribuição das suas revisões manualmente. Por exemplo, você pode definir que toda sexta-feira você vai revisar os conteúdos que você estudou aquela semana e uma vez no mês você vai fazer uma lista de questão para revisar os conteúdos que você estudou naquele mês. Então vai ser aquela revisão mais geralzona. Tem a mini revisão, que são os conteúdos da semana, e tem a macro revisão, que é a revisão do mês. Então você vai precisar distribuir essas revisões manualmente. Ainda eu acredito que isso é uma forma menos eficiente de revisar do que usando o Anki. Então eu super recomendo que você aprenda a utilizar o Anki, aprenda a utilizar flashcards para poder revisar e estudar de modo geral. Você já tem tudo o que você precisa para ir para a fase 3, que é a fase da ação. Começar de fato a estudar. Nesse ponto a gente vai aplicar os métodos que a gente escolheu para estudar, ver aula, fazer flashcard, fazer resumo, fazer técnica de Feynman, mapa mental. Esse é o momento da gente aplicar, da gente praticar mesmo tudo que a gente definiu anteriormente quando a gente estava organizando e montando a nossa estratégia de estudos. Se você ainda não faz ideia de como que você vai estudar, eu vou te dar algumas dicas. Eu vou falar aqui o método tradicional que você pode utilizar. Vamos supor então que você vai começar a estudar o dia segunda-feira e você vai ver uma aula sobre potência de matemática. Como você pode fazer? Você pode abrir a aula de potenciação, vai assistindo a aula e vai fazendo anotações. O professor está falando alguma coisa e você vai anotando o que é importante ali que ele está falando. O que eu recomendo que você faça é que você já anote em forma de flashcard no Anki. Então você abre a aula de um lado e abre o Anki do outro e você vai criando flashcards com o que o professor está falando ali simultaneamente conforme você assiste a aula. Se você não sabe usar o Anki, você pode ir anotando no Notion, pode anotar no Word, no Docs. Eu sempre recomendo que você anote de forma digitada, porque é mais rápido. Mas se você gosta muito de anotar no caderno, também não tem problema, pode ir anotando no caderno. Finalizou a aula, vai para os exercícios de fixação. Novamente, se você está assistindo uma aula de potência, o exercício de fixação, ele testa se você realmente aprendeu como que resolve uma potência. Então vão trazer várias potências ali para você simplificar. Não é um exercício contextualizado, não traz ali uma historinha como o Enem cobra. Não, é simplesmente as potências para você resolver. E aí você resolve esses exercícios de fixação, 10, 20, 30, como é rapidinho, você consegue fazer uma quantidade maior. Você resolve esses exercícios e vê o que você acertou, o que você errou. Se você percebe que você errou alguma coisa, você pode voltar imediatamente na aula para rever aquela parte, porque como o exercício de fixação está testando os conceitos da aula, então esse é o momento perfeito para você voltar na aula e rever aquilo que você errou no exercício de fixação para que você realmente aprenda e fixe. Fez os exercícios de fixação em mais ou menos uns 10, 20 ou 30 minutos no máximo, você pode fazer alguns exercícios do vestibular do Enem. E aí você pode fazer menos questões, 10 a 15
15 questões do Enem sobre cada assunto que você está estudando é o suficiente. Então, vou fazer aqui uns 10 exercícios que envolvem potências no Enem. 15 no máximo. Responde essas questões e você já vai direto corrigir. Se você assinou algum cursinho, provavelmente o cursinho vai ter aí as questões do Enem corrigidas. Se não, você pode pesquisar no YouTube que deve aparecer aí a correção ou mesmo jogar no chat GPT. Corrige tudo direitinho, vê o que você errou. E caso esse assunto ele tenha muitas questões, por exemplo, razão e proporção, eu sei que tem muita questão lá no Enem. Então você não vai conseguir fazer tudo hoje, mas você pode deixar para amanhã. Então você separa um momento do seu estudo só para você ficar respondendo as questões dos assuntos, dos conteúdos que você já estudou. Não tem problema. Eu gostava muito de fazer isso no começo do dia. Então já começava o dia fazendo questão de todos os assuntos que eu tô estudando, que eu já estudei anteriormente, e aí eu preciso ir finalizando essas questões e ir corrigindo direitinho. Corrige todas as questões do Enem com muita atenção, com muito detalhe. Empregue esforço quando você estiver fazendo a correção dos exercícios que você faz, porque é nesse momento que você realmente aprende. Então, quando você faz o exercício, você pratica o que você já sabe. Quando você corrige o exercício, você aprende aquilo que você não sabe. Muito mais até do que assistindo uma aula. Dedique-se na hora de corrigir os exercícios que você faz. Finalizou toda essa parte, você pode finalmente ir para o próximo assunto que você tem para estudar no dia. E repete, vê a aula, faz anotação ou faz flashcard no Anki direto, faz exercício de fixação, faz exercício do Enem ou de outros vestibulares. E outra coisa que você pode fazer nessa fase de ação é ir testando e ajustando os métodos que você escolheu para estudar. Por exemplo, você não vai fazer anotação, você vai fazer mapa mental. Perceba aí se fazer mapa mental tá funcionando para você. Se tiver, você mantém, se não tiver, você elimina. E você quer testar a técnica de Feynman, então você não vai fazer mapa mental, não vai fazer flashcard no Anki. A única coisa que você quer fazer é ver a aula e depois que você terminar a aula, você vai se explicar aquele assunto. Então você vai testando e ver se isso funciona para você ou não. Mas não determina isso em um dia só. Testa esses métodos por pelo menos uma semana, 2 semanas, um mês até. E aí no final você avalia, poxa, eu usei esses métodos aqui, eu tô bem nesses assuntos, tô acertando bastante questão, então eu vou continuar com eles. Ou você vê que algum método não tá funcionando tão bem, você não tá conseguindo se adaptar e usar ele, então você elimina esse método. Então vai deixando somente aquilo que funciona e vai testando os métodos que você acha que pode funcionar para você. E, enfim, né? Vai adequando a sua rotina de estudo ao que funciona. Principalmente é o que funciona pra você. Eu acho que eu falei tudo, mas se você percebeu que eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu vou tentar te responder. Não esquece que o plano Enem vai estar na descrição do vídeo pra você já começar a estudar com tudo organizado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!